vamos recomeçar. E como eu estava falando, né, que a gente pegou esse mês de março, esse mês feminino. Eu tô adorando, a Jane tá gargalhando ali nas mensagens, mas tudo bem. Acontece. Eu E suando aqui. eu também, menina. E para dedicar às mulheres, inclusive todas as nossas convidadas mulheres, e temas para as nossas mulheres também. E falando também que o nosso público, não sei se você sabia, mas pelas nossas análises aqui do Instagram, nós somos 74%. O nosso público é feminino, né? Então, nada mais vantajoso para a gente do que falar para elas no mês delas Uhum. e com você, né? Que eu vou até anotei para ler o seu mini currículo aqui, porque é tanta coisa que a cabeça não decora. Pessoal, a Cris Oshiro, nossa convidada de hoje, que vai falar sobre a energia sagrada da mulher, ela é psicóloga, ela é coach de vida e carreira, mestre em reiki, facilitadora de constelação familiar sistêmica, terapias complementares, hipnose, PNL, palestrante e, quando sobra tempo, que é toda hora, né? Escritora. Então, seja muito bem-vinda, Cris. Agora que a gente já conseguiu fazer essa nossa conexão. E eu tava pensando em começar falando o seguinte, né? Nós, essa questão homem-mulher, vem de tanto tempo, né? Lá da época de Adão, quando a gente ainda tem aquele estigma, né? De que foi criado primeiro o homem, depois, a partir dele, a mulher. Deu a questão religiosa depois, a sociedade patriarcal, e a mulher foi sempre assim, sendo deixada na história em segundo plano. Porém, a gente hoje, com a cabeça e com os estudos que foram se abrindo, se ampliando, a gente consegue ver toda essa energia sagrada que a mulher tem, né? Não menosprezando um lado ou outro lado, porque a medicina de gêneros hoje já nos diz que tudo bem, nossos corpos são diferentes, né? O homem, o cérebro do homem tem de 10 a 15% maior, porém as conexões cerebrais femininas são muito maiores. Então, sim, nós somos muito diferentes, como já dizia aquele poema de Victor Hugo, né? O Homem e a Mulher, que ele é extenso, ele é lindo, mas diz que o homem é a razão e a mulher é o coração. Então, deixar aberto para você explicar para a gente o que a baiana tem. A mulher, a energia sagrada, tão linda que há em nós, mulheres. Você, Cris, bem-vinda. Muito obrigada. Mais uma vez, né, gente? Como eu escrevi ali, é muita energia. É É. energia do lado de cá, é energia do lado de lá. E quando a gente junta energias, já é essa explosão toda. E eu e tecnologia é sempre desse jeito. Isso vai ser importante porque daqui a pouco, mais para frente, se eu não falar, vocês me recordem, viu, Tereza? Tá. Sobre a usina que nós somos de energia. Mas você foi falando, eu fui fazendo um passeio histórico, imaginando Eva e Adão. E hoje vem muito aquela questão da Lilith, da Kundalini. São os termos que a gente pode ir permeando aqui nesse passeio. E aí eu fiquei pensando lá naquele tempo da serpente. Aí a gente viaja um pouquinho, vamos ali no Egito, as sacerdotisas, para não ficar só no contexto bíblico. Daí a gente passeia mais um pouco, as bruxas. Então hoje tem tanta série aí que vai trazendo essa questão engenhosa da mulher e que eu não sei não se a gente desde muito tempo, desde o início, talvez de uma navezinha que jogou a gente aqui nesse planeta, dessas civilizações primeiras, a gente já não veio com alguma coisinha diferente. E talvez nem tão inferior. Então, nós mulheres hoje temos que cuidar muito, e como nós estamos falando no canal Trilha Espírita, que como o nome já diz, a gente trilha aqui, dentro da linguagem do Espiritismo,
é muito importante a gente ver a nossa responsabilidade também. E aí já vou fazer um ganchinho também até no pensamento sistêmico. De opa, aonde a mulher foi tão oprimida e por conta do quê? De repente a gente foi dando esse grito de liberdade com muita força. E foi se aproximando tanto do feminino que foi perdendo a feminilidade, talvez. Não falando em termos de gênero, ou de briga, ou de bandeira, a gente tem que brigar, a gente tem que lutar sim. Mas a partir do momento que a gente faz essa escolha, porque nós fizemos, ou talvez foi imposto, né? Falando dentro da linguagem do espiritismo, por que vir mulher nessa vida? Então, se a gente for se fixar nessa vida, no porquê estamos aqui agora, nessa roupagem, nessa veste de mulher, e muitas mulheres, isso a gente vai ver lá na psicanálise, na psicologia ali, nós temos Freud falava que a mulher tem a inveja básica, que é a inveja do falo. E aí Freud vinha trazendo isso. Tem o seriado que é muito interessante. A série Freud da Netflix, ela vai trazer com uma médium. Então, olha essa questão das histéricas, da energia. E engraçado que antes da série eu já dizia, gente, nós médiums, nós estamos ali, naquela caixinha das histéricas, que eram todas internadas lá na CPTE, fazendo toda essa pesquisa básica para a gente começar a psicologia, a psicanálise como é hoje. Então, nós espíritas, e nós mulheres, mas aqui nós temos homens, e como eu disse, é muito importante o homem também ter isso. O homem, né, que tem as suas mães, né, tá aí, tô vendo ali o João Oshiro, meu filho, o homem tem as suas mães, as sogras, a mulher, né? O homem às vezes atende uma outra mulher. Como é que a gente se conecta com essa força toda que foi colocada dentro de uma caixa? Então, a primeira pergunta que uma paciente novinha fez hoje: ah, Cris, eu vi, você vai falar do sagrado feminino. Bom, eu vou falar dessa sagrada energia da mulher, não necessariamente do sagrado feminino como nós temos visto hoje, e eu não vou permear muito dentro deste campo, porque eu não trabalho com o sagrado feminino. Mas eu é um considero tema que está muito na moda, né, Cris? E a gente ouve e vê direto em redes sociais, em palestras, falando sobre isso, né? Mas não é... É bom a gente deixar claro que não é disso, né, que a gente vai falar hoje, né? Você, no caso. E qual a diferença, então, né? Sagrada energia da mulher e sagrado feminino. Aqui nós vamos trazer, vamos já começar com uma pergunta. Que a gente possa parar meio segundo, né, meio um instante e pensar o que significa sagrado para mim. O que é sagrado? Então, quando a gente pensa em coisas que são sagradas para a gente, mãe geralmente é sagrado. Para algumas pessoas, família é sagrado. Para outros, o silêncio é sagrado. Então, em tudo aquilo que eu sou violado de alguma forma, viola um valor muito importante para mim. Então, por que a questão do abuso hoje se configura de tantas formas? Porque viola algo que é sagrado, é um valor muito mais importante, muito além de todos os outros. Isso é sagrado para mim. Mas cada um vai ter uma definição do que é sagrado. Mas a gente faz uma ideia, até passeando pelo cristianismo, desde a época de Jesus, e a base da doutrina espírita vem de Jesus, né? Com muita força, essas mulheres, né? Uma dessas mulheres vai falar sobre as mulheres nesse contexto do Evangelho. Do Evangelho, isso. Então, nós fazemos um passeio por tudo aquilo, porque quando Jesus estava lá naquela festa e Maria disse, né? Filho, preciso, e ele disse, mulher, não está no meu tempo, não chegou a minha hora. E ela disse, vão lá e façam tudo que o meu filho mandar. Quem é que estava mandando? Que mulher, né? Que mulher. Essa é sagrada. Quem é que estava mandando? Né? Mas, nossa Maria Santíssima, a sagrada. Essa mulher referência, a gente tem tanto na Bíblia, né? Nos testamentos, falando dessa potência feminina, mas aqui você trouxe uma referência de mulher que soube
utilizar essa energia dela, inclusive nesse potencial de educação, né? Porque você estava referindo o que é sagrado para mim, quais são as mulheres da minha vida, né? A mãe. Uma hora ou outra você tem alguém do feminino que é sagrado na tua vida, né? Seja uma mãe, a filha, a esposa. Sempre tem alguém do lado feminino que uma hora ou outra é sagrado na nossa vida, né, Cris? Você falava, Tereza, eu lembrava, vinha aqui a questão que eu comecei a falar ali do abuso, né? É isso. O abuso, ele não se configura somente na violação do corpo físico, mas então vamos começar nesse caminho da matéria, da energia. Essa usina que nós somos, mal canalizada, não transmutada. Olha as diferenças de termos que a psicologia já coloca, que é o sublimar. O que é o sublimar, né? Quando eu pego aquela energia toda, vou fazer como o Chico fez, ele sublimou toda uma carga de sexualidade dele, e Chico que tinha uma energia muito feminina, ele se conectava com o feminino para poder se conectar à força da mãe, da mulher. Então ele dizia que o pedido de uma mãe arromba as portas do céu. E é Arromba. verdade. É esse o pedido da mãe, da mulher. É essa a força sagrada que nós temos. Mas quando eu me sinto, talvez até no contexto histórico, dentro de um grito de massa, oprimida, que eu preciso lutar pelos direitos, e a gente luta, a gente vai com uma energia nisso, de combate, de embate, e lá vamos nós querer segurar a espada que nós não temos. É. Então, vamos diferenciar o que é do feminino. De forma alguma eu estou falando contra o feminismo, pelo contrário, porque nós vamos comemorar aí, dia 8 de março, o Dia da Mulher. Nós temos toda essa nossa bandeira, essa nossa força, a mulher empoderada, a mulher que hoje é livre e que trabalha pela sua liberdade. Eu estou falando do desequilíbrio. Quando eu firo a minha própria bandeira, ferindo a mim mesma e a minha energia, buscando contextos que às vezes eu mesma não compreendo e quero liberar uma energia que me machuca. Então a mulher tende muitas vezes a buscar no sexo e depois ela quer transformar o sexo em amor. É complexo isso, é. É uma primeira pergunta. Por que que as mulheres insistem em transformar o sexo em amor? Ela não banca essa decisão muitas vezes, e eu conheço muitas e atendo muitas que sim, bancam, não sei o quê, e daqui a pouco fere o seu próprio corpo com a sua própria energia mal canalizada. Então, quando a gente sublima, a gente transforma para outra área. Quando a gente transmuta, falando agora para as médiums, para os médiums, para homens que atendem mulheres, quando a gente transmuta é diferente de sublimar. Eu sei dessa energia, eu não apliquei totalmente ali, transcendi, mas eu estou pegando aquela energia que às vezes parece suja, que aí vem das nossas crenças, e estou colocando isso de uma forma bonita, a serviço de. Então, por exemplo, não adianta a gente falar, ah, não, então agora eu sou espírita, eu sou médium, eu sou evoluída, não vou mais no motel, Sim. por exemplo. Uhum. Então, tem pessoas que podem entrar no motel, tem pessoas que não podem. Tem pessoas que seu próprio quarto tem uma energia muito mais carregada do que a de um motel. É, Mas aí não, eu sou isso. se eu sou essa pessoa, como é que eu faço para descarregar? E aí eu lembrava de uma palestra que eu fiz na segunda, falando sobre Emmanuel, do vaso limpo que os médiuns têm que ser. E aí a gente pensa, caramba, não vou dar conta. Nunca vou conseguir ser esse vaso limpo. O que a gente faz? Então, vamos transformar esse vaso, trabalhando com a programação neurolinguística, num outro vaso. Né? Eu vou para o chuveiro, eu renovo a energia. Então, se a gente às vezes impregnou a nossa mente, vem pensamentos, eu conheço muitas mulheres, Tereza, que vem falar assim, o que eu faço com esse excesso de energia sexual? Como que eu descarrego tudo isso? E às vezes é um grande tormento. E os homens e mulheres também, não falando em gênero,
A gente às vezes começa a se conectar tanto por essa energia que os órgãos vão adoecendo. Então, por isso da importância do homem também saber qual é o seu lugar ao lado desta mulher. É. Porque com quem eu troco energia, pensamento, e através do celular, veja o que aconteceu com a gente. O Pois que é. aconteceu com a gente? A não conexão aqui é muita energia. Até sintonizar com a espiritualidade, com toda essa tecnologia que eles vão usar através dessa antena e chegar em todas as pessoas que aqui estão agora, nós vamos fazendo uma conexão superior. E às vezes a gente vai para a cama com alguém, dizendo bem dessa forma, independente se é homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, como eu vou? Como eu uso essa energia? Então, o adoecimento, né? A gente está vendo aí endometriose, eu tinha dito para vocês, né? Nessa área, dessa região, desse chakra, né, que acaba afetando, né, o uso desequilibrado dessa energia, né? E o outro com quem nós partilhamos a energia sexual, quisera eu dizer que não, quisera eu dizer que são só os mestres indianos que falam isso, só os espíritas, a gente pode fazer sexo com quem a gente quiser. Não, com quem você teve relação, com quem essa pessoa teve relação, você partilha por um tempo. Se essa pessoa ou você tem relação com outras pessoas, isso vem para a cama junto, fora o mundo invisível. Então, nós precisamos ser muito responsáveis. Agora, como a gente não trazer isso de uma forma adoecida para o nosso relacionamento? Como a gente não trazer os nossos pensamentos, né, Tereza? Eu até ia te pedir essa dica, né? Como que a gente limpa esse vaso? Porque acaba, são várias coisas, né? Sou eu, é esse excesso de energia, é o outro, pode ser o excesso de energia do outro. É o mundo invisível que está aproveitando aquela só brecha do desequilíbrio. Então, o que fazer, né? Como educar isso, como transmutar, já que a gente não é Chico Xavier ainda, mas assim, socorro, né? A gente precisa de dicas para isso. Você falou uma palavra perfeita, educar. Para a gente transmutar, a gente precisa primeiro começar a educar. Mas qual é o primeiro passo? Muita gente vem e sabe que a gente é espírita e é psicóloga e trabalha com todas essas técnicas que você falou num pacotão completo e vem querendo que faça regressão, que eu volte às minhas vidas passadas para trabalhar isso. Muito além das vidas passadas é o que a gente tem aqui e agora. São as crenças. Quais são as crenças que eu norteio sobre energia, sobre sexo, sobre aquilo que veio lá do papai e da mamãe, sobre o que a minha mãe muitas vezes pensava e assimilou sobre sexo, e a minha avó também. E isso vem na transgeracionalidade, passando de uma geração para outra, e a gente vai assimilando aquilo. Então, muitas vezes, o outro não está nos violando, mas nós podemos nos sentir violados. Mas também, sim, se é uma pergunta que talvez fique pairando aí, como vem a carga energética do outro para nós, dependendo da mediunidade, nós podemos acionar isso dentro do nosso corpo. Muito do adoecimento é energia de cura ou energia da psicografia, energia mediúnica não canalizada. É aquilo que eu ainda não descobri, aquilo que eu ainda não consegui fazer, aquilo que eu estou tentando rasgar o contrato, e eu falo aqui, né? É como o Harry Potter. A gente rasga o contrato se refaz. É. E fomos nós que redigimos o contrato. Então, médios que me escutem, mulheres, às vezes a gente quer só tentar deixar vir à tona a bruxa do passado, a magia, essa parte é a parte boa, é a parte fácil. Mas eu tenho uma leve impressão que Atlântida, quando afundou, a mediunidade estava extremamente aberta para todos. O que seria a mediunidade hoje extremamente aberta e acessível para todos? É o caminho para o qual nós estamos indo. E nós podemos afundar de novo a nossa civilização se a gente não tiver essa responsabilidade de cuidar. Então a gente tem, muita gente pergunta da Kundalini, eu falei.
É a Isso. energia que fala que é da cauda da serpente, que é a coluna, é a energia, todo mundo conhece a questão do sexo tântrico. Então, não são muitas vezes as posições. O Tantra, por base, por filosofia, é muito bonito e desbloqueia, pode desbloquear muitas dessas coisas que a gente traz do nosso pensamento para o corpo, do perispírito para o corpo. Mas quando a gente perverte o caminho, e isso vem da psicanálise, quando você perverte o caminho da libido, que é o desejo, que às vezes precisa ficar só na fantasia, naquilo que é mais intenso, pesado, muitas vezes o casal ele vai se emaranhando um na fantasia do outro, mas quando um começa a transcender e o outro não acompanha, naturalmente esse casal precisa se distanciar. Então, o nosso adoecimento, né? Quando eu falava da endometriose, do câncer, pode vir sim do nosso passado, pode vir de como nós lidamos com isso hoje, e pode vir muitas vezes do parceiro, do ambiente, daquele trabalho que eu não estou conseguindo realizar, e pode não vir de lugar nenhum desse. É uma energia, muitas vezes, que está ali, acumulou ali, porque aquele ali é o meu lugar de escape. É, né? Então é Cada um importante que a tem gente... onde, cada no organismo tem onde essa área que vai ficar doente, vamos dizer assim, quando você não canaliza essa energia da forma correta, né? Equilibrada ou educada, como você disse, né? E eu acho interessante você falar que a gente, que não é só do passado, né? Não são só de outras encarnações que eu trago tudo isso. Porque a gente fica, vou fazer regressão porque isso aqui tá lá em outra vida. Não, muitas coisas tem o start aqui mesmo, né? Desse desequilíbrio com alguém que você encontrou agora e que você não tá no mesma faixa vibratória, né? Eu preciso afastar para poder ir, para poder sublimar, né? Então acho interessante você falar que tem tantos motivos e tantos porquês. Porque a gente assiste, vai lá, estuda e fala assim, não, poxa, eu tô nessa área aqui, essa minha energia tá mal colocada, não tá dando certo. Só pode ser por causa daquilo. Porque eu mal utilizei na vida tal quando eu fui alguma coisa. Então fica muito... Aí a gente acaba adoecendo, né? A gente vai procurar os porquês e fica doente. Aí já atrapalha a energia inteira, né? Toda. Eu estudei muito, né, sobre isso por conta da endometriose. Uhum. Então, quando eu descobri a endometriose, os órgãos já estavam muito acometidos. Situações que às vezes os próprios espíritas, as pessoas muito cristãs, em qualquer religião, terapeutas, a gente precisa cuidar muito do conselho que a gente dá. Mas a gente está falando aqui para todos que são leigos na área. Nós temos que cuidar também do que a nossa crença faz a gente ouvir. Então, por exemplo, quando a gente recorre, nós estamos numa caminhada espiritual, eu tenho dificuldade com esse meu relacionamento, aí a gente vai lá, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, vai na parte do divórcio. E aí você já se questiona, porque você fala, não, mas é que Deus uniu, o homem, né, não separa. E aí a gente pensa, o que Deus uniu? Mas os homens se unem por si só, né? E a gente vai passar o que a gente precisa passar. Eu falo assim, que eu gosto de comemorar os meus sucessos nos relacionamentos, e como eu sempre trabalhei com família, vai dar 30 anos trabalhando com famílias, Uhum. através de um movimento que era desvinculado de qualquer religião, apesar de seguir a vertente cristã. Então eu trazia essa crença, o casamento de sucesso dos meus pais, está lá no meu livro, eu só amar é decisão. Eu não escrevi sobre o amor. Amar é Amar. decisão. Transformando adversidades em superação. Tudo aquilo que a gente passa, a gente pode superar. Depende da gente transformar. Mas as nossas crenças, por exemplo, nos fazem ficar fixas num relacionamento. E às vezes é necessário que se desfaça aquele elo que é justamente nessa região, que é abaixo do umbigo, né? E que é onde a mulher está adoecendo. Os homens também. Nós, mulheres, temos que cuidar para não vampirizar o nosso parceiro, a nossa parceira.
Independente da escolha, da configuração do relacionamento, a gente tem que cuidar da nossa mente. Ah, as melhores médiums que passaram no meu caminho, que eu conheci, eram extremamente perturbadas da cabeça, as histéricas de Freud, Aham. né? Com uma intensa energia sexual, médiums ostensivos que tinha muita dificuldade de controlar a incorporação, e quando ela começa a transmutar, muitas vezes já vinham com adoecimento, achando que não podiam engravidar. Quando começa a vir um trabalho mais leve, a entender a sua energia, a não emanar tanto campo, por isso que a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, para que os contatinhos, né, agora é mais fácil, venham dar uma curtida na nossa foto, da outra curtida, começa a mandar. Se começam a mandar muita coisa para mim de oi, quase não acontece. É raro. Mas se começa a ter, ou se alguém do meu passado veio, eu já pergunto, Cris, o que você está emanando? Sua autoestima tá legal? Aí eu vou rever dentro de mim o que pode estar em desequilíbrio, que eu começo a emanar um campo, talvez uma insegurança, ciúmes, e assim a gente começa a abrir o campo para o mundo invisível nortear nossa mente e nos acordar às 3 horas da manhã, desviar nossa energia, piorar a qualidade do sono, nos adoecer, porque aí somos todas médiums, usina de energia, que não estão trabalhando, nem acordadas e muito menos dormindo. Aí a gente vai para lá nos vales do sexo, e ao invés de resgatar, junto com Maria no Vale dos Suicidas, a gente acaba ficando ali embaixo. Acaba ficando porque a gente ainda não tem equilíbrio nenhum para poder sair sozinha disso, né? Mas é muito interessante que você falou na palavra opa, pera lá, né? Tem a questão contatinho ou a questão a questão da histeria. É o parar e se questionar e se autoconhecer que eu vou saber lidar com esse quanto campo eu estou, quando eu posso emanar essa energia de trabalho na mediunidade, porque se eu não educo, novamente a palavra, né? Se eu não me entendo e se eu não me educo, eu estou suscetível a tudo a toda hora, seja dormindo, acordada, seja no vale do sexo, ou seja nas ruas, nos shoppings. Aí eu vou estar atraindo coisas por conta do meu desequilíbrio. Mais ou menos isso. Cruzou dois pensamentos aqui ao mesmo tempo. Primeiro, que a gente pode conseguir encontrar o nosso equilíbrio e que a espiritualidade é tão sábia que eles vão usar a gente mesmo se a gente tiver um vaso sujo e sem dar descarga. Ah, então está, médium? Então pera lá, né? E aí a gente vai buscar, igual um barqueiro, todas aquelas energias ruins, vai caminhar com elas, talvez vá no centro, talvez não vá, e vai trabalhando esses espíritos. Nós puxamos. Então, a gente consegue, sim, trabalhar e ser útil, nem que seja a gente aqui sofrendo. Aí é onde se diz que o sofrimento é opcional. Então, eu posso ter uma endometriose, eu já tenho 5 órgãos a menos. Hoje, eu não sinto dores na relação, por exemplo, que outrora senti. Mas, eu falo que a paz de espírito, olha só para as mulheres e também para os homens entender. A paz de espírito não é só quando meu parceiro ou minha parceira olha para mim e só para mim e para ninguém mais. A paz de espírito é quando eu, é a única coisa que a gente tem controle. Não preciso olhar para ninguém mais. E nem querer que os outros me olhem. Então não diz respeito a quem está conosco, diz respeito ao que eu faço. Quando eu consigo encontrar esse caminho de que eu, Cris, eu, Tereza, nós não precisamos mais tanto do olhar do outro e nem muito menos estarmos nós olhando para todos os outros, porque a gente irradia esse campo mesmo sem olhar. A mulher às vezes está aqui quietinha, já sentiu quem chegou lá atrás e já quer que ele dê aquela olhada. Isso é imantação de energia. Quando eu não preciso mais fazer isso, eu já sei que eu já estou encontrando um grande caminho na minha evolução. E aí a gente começa a encontrar paz de espírito. E eu vou dizer para as mulheres que me ouvem, mas também para os homens.
essa paz de espírito não tem preço. Aí essa médium, ela começa a, inclusive, tratar a si mesma e ao seu corpo. Aí ela se conecta com a sua energia sagrada, sem precisar ficar buscando excessivamente estímulos, recursos, terapeutas também, psicólogo. A gente tem um tempo com o nosso psicólogo, com o terapeuta, né? Se eu trabalho com meu parceiro, ele é homem, ele tem uma energia extremamente neutra. Mas o meu filho, de 17 anos, ele fala, mãe, eu não vou ser terapeuta antes dos 23, porque eu quero aprontar até os 23. Eu tô começando a minha vida. Vou atender uma outra pessoa se eu tiver a minha energia desequilibrada. Então, ele não vai ser médium por enquanto, olha que coisa boa. Ele vai esperar. Responsabilidade, né? Isso é fantástico, né? Que Que muito responsabilidade. adulto de ser, né, Tereza? É. Nós, às vezes, sendo médiums e atendendo outras pessoas e não aguentando aquele corpo à minha frente. Sendo que, às vezes, eu poderia pensar que aquele corpo à minha frente é sagrado e que essa vinculação de energia pode prejudicar quem está ali. É. Vai muito da consciência, como escreveram aqui, a Cissa escreveu, da maturidade. E não só da maturidade, talvez não falando em... Você citou o seu filho, 23 anos, né? Que tá com aquela energia toda. Mas tem pessoas que não vão ter esse controle, essa maturidade de entender, não posso, não tô educado, não tô pronto para atender até 40, 50, né? Que vai olhar, vai falar... E vai, Eu né, Cris? atendo pessoas com 70 anos que nós precisamos parar de querer rasgar o contrato. Eu já tentei, já vou dizer, gente, não funciona. A gente não É, consegue rasgar esse contrato, não vale a pena. Nós queremos muitas vezes, porque a gente não sabe, nós estamos falando para várias pessoas. é. A gente tem medo do espiritismo e da mediunidade. A mediunidade é preciso que a gente reforce, é independente do espiritismo. Eu posso ser ateia, ateu e ser médium, e se eu tenho mandato mediúnico, que é assim, olha, você tem um compromisso para cumprir, aí sim eu preciso fazer algo com essa energia. Se não é no centro, é na caridade, é de alguma forma. Você vai Mas ter que também conheço pessoas. aplicar essa energia em alguma área, né? Não é todo mundo, mas faz parte da nossa evolução. Mas a questão com a mediunidade, e principalmente com o espiritismo, é que às vezes a gente tem medo de não poder mais ter uma vida normal. E aí eu faço outra pergunta, que a gente pare meio segundinho para refletir. O que é ser normal? Boa, Muitas Cris. vezes ser normal é aquilo que eu estou julgando no outro, que o outro não deve fazer, e olha aí. Mas aí botaram Jesus na cruz justamente por isso. Os mesmos que aclamaram foram os mesmos que não o elegeram. É. E tá tudo bem. Para ele estava tudo bem. Ele falou, Pai, livra-me desse cálice, passou e, puxa, humanidade, eu amo vocês, eu vou continuar trabalhando no outro plano. Mas a minha marca eu deixei no mundo. Mas talvez ele chorou mais lágrimas de sangue de pensar, puxa, que dó. É, que E isso pena. É. e a gente às vezes quer tanta transformação do outro, mas é tão difícil a gente cuidar da nossa, né? Você falou uma coisa que, que eu acho que machuca um pouco algumas pessoas com quem eu tenho conversado, que é a questão desse olhar social, dessa comparação, o que é normal, né? Às vezes a mídia coloca como normal X tipo de relação, tal tipo de profissão, relacionamentos daquela forma ou daquela outra forma. E essa comparação, tenho conversado com alguns amigos, às vezes adoecem a pessoa, né? E você falou assim, o que é normal? Onde está escrito o que é normal? Né? A gente tem o exemplo de Jesus, e olha só o exemplo de Jesus. Eu vou lembrar só poucas coisas aqui porque não aprofundei. Era um homem sem amigos, sem muitos amigos, zero, zero financeiro, só trabalho para comer, roupas, nada de luxo.
Esposa, nenhuma. Filhos, nada. Então, o que que é o normal, né? Aí eu falo assim, quem eu tenho, que estereótipo seguiria? Parece que a gente fica buscando esse estereótipo. Quantas vezes você sai com sua esposa para jantar? E às vezes você está saindo uma vez só por mês, aí você fala, nossa, mas o casal X vai duas vezes por semana. Será que é por isso que minha relação não está legal? Então, isso me fez pensar o que a sociedade chama de normal e, e esse potencial todo que a gente tem, né? E fico. Adoece, né? A palestra mais forte que eu fiz sobre o poder da mulher foi para homens. E eles estavam tudo assim, ficavam assim. E foi o maior número de feedbacks que eu recebi. Depoimentos profundos. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, pode-se dizer assim, a energia, por exemplo, entre dois homens é muito forte. Se esses dois homens estiverem tão alinhados com eles mesmos, integrados enquanto casal, é muito mais fluida do que a energia de um casal homem, mulher, no padrão, Uhum. onde ambos estão extremamente insatisfeitos e olhando para fora. Então, por exemplo, lembra quando eu falei que eu trabalho muito com relacionamentos, mas que eu gostava muito da questão, né? Olha o casal ficando bem. Mas e Uhum. aí quando o casal precisa se separar? E como que faz para o casal voltar? Porque não é só o se separar, é do que eu estou me separando. E geralmente a gente não está se separando do outro, a gente está se separando da gente mesmo, de uma configuração. Então, todo relacionamento que está adoecido, que a mulher está adoecendo, ou o homem, precisa de uma separação? Não, muitas vezes precisa que pare de olhar para fora. E às vezes sou eu que acho que o outro está olhando para fora, que preciso olhar para o outro. Então a gente coloca às vezes na constelação e fala, não, meu marido não me olha, meu marido não me olha, mas vai aparecer, e na verdade quando a gente vai ver, eu estou olhando lá para o meu pai, eu estou olhando para minha mãe, eu estou olhando para o relacionamento deles, mas não estou olhando para essa pessoa aqui. E logo quero que essa pessoa olhe para fora, porque talvez ela saia da minha vida. E aí Não, eu entro no vitimismo. A gente tem que ser humano parar. complexa, nossa mente, né? Se a gente A não gente tem que... para analisar, a gente não consegue nem ver tudo isso que você acabou de colocar, da questão da constelação, né? Às vezes eu tô pensando, nossa, tá uma droga, tá uma droga, tá uma droga, e sou eu que não tô, né? É comigo o problema. Complexo o ser humano. Essa É por isso energia que muita toda. gente corre a terapia igual corre do centro espírita. Porque o espiritismo desafia a mudança. Não é para se tornar bitolado, né? Uhum. Eu acho que tudo que sai de 8 para 80 permeia muito pela culpa. Então eu carrego muita culpa, eu quero agora ser uma pessoa evoluída. É. Então assim, mas a Cris faz isso, a Cris adoeceu, então é porque isso ela foi lá na outra. Eu não estou preocupada com o que foi na minha vida. Se a Cris morrer de Covid, gente, é porque deu meu tempo. Não é porque, nossa, ela não teve o mérito de viver. Não, talvez eu tenha tido o mérito de já poder deixar esse plano. A gente precisa Olha, ressignificar um novo olhar para tudo. Então, quando falo do feminino, da mulher, eu também estou falando isso para o homem. Quantas de nós carrega o homem de outra vida nesse ímpeto de energia? E isso está tudo bagunçado. Aí o acho homem, o que que, que não você tem encontra? aquela questão, eu nunca estudei sobre, mas yin e yang, que todos nós temos a nossa porção masculino e feminino dentro, né? De nós, que a gente carrega de outras vidas. Eu não sei nem se você fala sobre isso, né? Mas dizem que desequilibrou esse yin yang também já não é um bom sinal. Ah, em Yang, por exemplo, é a mulher encontrar-se dentro de si, porque vê que naquele símbolo tem uma bolinha contida em ambos. Sim. Nós mulheres temos que cuidar do masculino dentro de nós. E nós mulheres estamos permeando muito pelo masculino, e nós não somos os homens. Nós não precisamos querer ser. Eu posso ser homossexual,
eu posso ser... Tem a escolha que eu quiser, mas eu posso trabalhar essa mulher em mim. E essa força da mulher. Empoderar sem me perder dentro do poder. Acho que tem uma diferença, né? Empoderar sem me perder dentro do poder. Olha que dica, gente. Nós estamos e somos, mas estamos principalmente muito poderosas. Então, os homens reclamam muito e os homens estão procurando muito terapia. Os homens reclamam muito da ausência das mulheres. Não é da mulher em casa fazendo comida, é da mulher mãe, da mulher que cuida, da mulher que é doce, da mulher que não fala igual eles. Então a gente bate de igual para igual e eles mesmos não estão nem tão para o embate. E eles têm reclamado que eles ficam na defensiva, porque os homens têm uma forma diferente de conversar. Então nós mulheres, para nos conectar com esse sagrado, nós precisamos ver que primeiro dentro de nós tem um homem, que é o nosso pai. Seja ele quem for, ele nos ajudou a gerar. Eu posso ser feita in vitro. Tem Mas ali uma teve. parcela de um homem. Como que eu vou rejeitar metade do que eu sou? E eu já posso ter sido homem quantas vidas, pedir para ver mulher, passar por essa experiência. E quando nós estamos como mulheres, nós temos uma conexão muito maior. A menstruação, o sangue. Aí eu achava assim, bom, então na menopausa, né, que é a minha condição agora, ou então essa mediunidade que vai ficar muito louca. Não, a menopausa coloca a mulher em trabalho constante. Quando eu li isso, eu quis meio que desistir, sabe? Ah, porque você falou, Falei, hoje agora que eu vou começar, né? Agora que começa tudo. a gente não vai descansar. A gente olha lá no caixão e fala, ah, que bom, descansou. Cansou Eu gosto. nada. Não, a gente não descansa. É. Vai trabalhar. A gente trabalha todos os dias. Nós morremos e nascemos todos os dias. A Cris, que eu era há 5 anos, eu já tenho acho que mais 7 vidas dos últimos 6 anos para cá. Então, a Tereza que está aqui hoje já não é mais a Tereza de ontem, mas é só uma fagulha, uma centelha da Tereza de amanhã. E nós todos estamos conectados, e essa é a nossa força. E é isso que é sagrado. E essa tão... A Jana escreveu aqui, a gente tem que ter força de saber ser a menininha. Vamos dizer sobre aquilo que você estava falando, dos homens estão... Mulher é diferente, tem os papéis diferentes, não adianta a gente querer esse desequilíbrio o errado do poder no empoderamento, né? No Valdo Vieira fala aqui no livro Conduta Espírita, tem um capítulo que chama Mulher, da Mulher, né? Compenetrar-se no apostolado de guardiã do Instituto da Família e de sua elevada tarefa na condução das almas trazidas ao renascimento físico. Então, tem um papel, nós estamos criando pessoas para o futuro, nós temos essa responsabilidade com os nossos parceiros, companheiros, né? Não é assim, ganhei poder, que a gente vai... Também não sou contra movimentos, mas também não sou a favor desses radicalismo que tira a característica desse sagrado da mulher, né? Você acaba se perdendo, você não tem mais aquele seu papel, você acaba se deseducando, você corre tanto atrás desse poder. Até eu falo assim, mas gente, a pessoa que queimou o sutiã queimou o sutiã errado, porque assim, não tá certinho, equilibrado, né? Foi com muita força e perdeu alguns papéis que são do feminino, né? Você falou, Kardec diz no Livro dos Espíritos, acho que a pergunta é 202, que a gente vem hora homem, vem hora mulher, a gente vem estagiando para aprender, evoluir em tais ou tais características que a gente tem essa necessidade. E se a gente escolheu vir como mulher nessa, tem que saber o papel, né, feminino nisso. Foi extremamente importante, como eu coloquei lá no começo, porque mudou toda uma configuração do que nós podemos fazer hoje. É. Mas a gente agora incorporar que precisa continuar nesse embate com o tamanho do poder que nós temos, e temos, desde sempre, né?
E o medo que o homem sente da gente também. Mas se a gente for ver, as menininhas já estão nascendo com comportamentos que às vezes a gente olha e fala, nossa, que mulher ela vai ser. Não, às vezes ela não vai conseguir se relacionar nem com uma outra mulher. Ela vai ter muito prejuízo, muita dificuldade dentro dela mesma. Nós precisamos tomar a força da mulher e do homem dentro da gente e vice-versa. O homem também tomar a força da mulher e do homem dentro dele. É esse o equilíbrio, mas é aquilo que você vinha dizendo, do normal, são os estereótipos. A gente quer se encaixar, inclusive no estereótipo da relação dos nossos pais. Mesmo quando a gente quer fugir delas. Né? Se a gente quer fugir, se a gente nega, a gente acaba caindo com mais força ainda. Então, quanta coisa a gente tem aí para equilibrar, para ponderar, para fazer o casamento. Né? Às vezes a gente faz o casamento, inclusive, da vítima, com o algoz. Então, eu sempre fico colocando que o outro está fazendo isso comigo, que o outro está fazendo isso comigo, está me adoecendo. Mas espera aí. E o que, que eu não estou fazendo? O que, que eu estou fazendo comigo? Então, não é culpa. Não tem culpado. É responsabilidade. Nós temos responsabilidade com a nossa energia. Ah, mas quando um não quer, dois não brigam. Aí cada um precisa considerar a sua relação e nós podemos fazer milagres a partir de quando eu quero. Né? Como já dizia Gandhi, nós somos a mudança que nós queremos ver no mundo, no outro, mas principalmente começa onde? Nós Nós mesmos. mesmos. A partir do momento que eu fizer essa mudança e olhar e falar, ok, então eu vou começar a talvez servir a submissão que a Bíblia traz. A gente tem por submissão colocar o joelho ali na guilhotina, né, os moldes lá do templo, para trás lá de Joana d'Arc ou por ali, mas olha essa força, e eu vou curvar minha cabeça e tá bom, bate a guilhotina aí e corta meu pescoço fora. Não é isso que é submissão. Submissão talvez seja submeter-se ao papel da mulher, não a um outro homem, até porque o homem não gosta de mulher submissa. Submissa. As mulheres nas igrejas, inclusive, elas são muito fortes. Elas são fortes na sua casa, nos seus lares, né? E o homem, ele precisa também dessa força da mulher, mas não a do confronto, do embate, né? Aí fica um dizendo não pode e o outro dizendo não quero. Quando alguém poderia dizer, peraí, o que, que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Antes de eu decidir sair, né? Porque senão só muda o CPF, É. só muda lá o estado civil. Até porque eu Então, não vou ter mudado, então eu se eu for só mudar o CPF sem eu mudar, não vai adiantar nada. Eu vou estar sempre buscando aquela pessoa que pode ser o pai, que eu estou buscando de uma relação mal resolvida. Eu vou estar sempre buscando o mesmo perfil, né? Então tem que falar, opa, em vez de olhar para fora, vamos olhar aqui e ver o que eu estou errando também, né? e, gente, não é indo ao sex shop, nada contra. Não é fazendo subir a energia da Kundalini para a cabeça, tipo o sexo subiu para a cabeça mesmo. A gente tem que tomar muito cuidado com essa região, né? Essa região aqui é sagrada. E essa região está conectada com o umbilical, que é o chakra sexual, totalmente. Então, quanto uma sociedade fica prejudicada com as crianças, as meninas extremamente sexualizadas. Então, quanto mais sexualizadas nós estivermos, mais distante da nossa sexualidade plena nós estaremos. Então, estar sexualizada não é desenvolver plenamente a sua sexualidade. Então, tem casais que, às vezes, para se encontrar, a mulher precisa deixar os filhos em casa, o bebê, que às vezes, né, ainda amamenta, ou aqueles filhos que ainda requerem muito da mãe, idade escolar, precisa deixar com alguém e ir para o motel. Ah, mas motel não pode. Peraí. Faz o seu ambiente, porque se aquele casal estiver precisando se encontrar dessa forma, enquanto casal, Tudo bem. e preservar, né? Tinha uma amiga que falava assim que ela ia sozinha para o motel dormir, descansar, para desligar do tumulto que era a casa dela. E ela falava que era o único lugar que ela dormia. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque às vezes, o que está na nossa cama que a gente não está conseguindo deixar melhor? O que está ali com o outro que às vezes a gente não está conseguindo deixar melhor? É muito difícil hoje para a mulher empoderada, forte, dona de si, autônoma,
suportar tudo que o outro traz na convivência. É. E aí a Muito gente vai difícil. buscando fugas, a gente busca ciúmes, a gente busca segurança. A Jane falou da menininha, né? A Isso, gente falou. busca na menininha desamparada. Não é essa menininha. É a menininha que também não é a menininha que quer colo. Talvez a mulher menina que pode rir, que pode assistir uma série besta, que pode assistir Velozes e Furiosos. Adoro, eu tenho 2 filhos homens, um de 23 e um de 17. E gostar, e estar ali, e fazer companhia. Não, mas eu não assisto futebol. Não precisa, né? Mas, de repente, pensar como é que eu posso levar ali a cerveja dele, a água dele, fazer um suquinho. Como é que eu estou servindo ali? Por quê? Oração de São Francisco. É dando que se recebe. Ah, mas eu não recebi de volta, fiz isso a minha vida inteira. Fez esperando receber de volta, não deu de Não coração. deu, é. Não tá feito de coração. Gente, serve, só serve. E às vezes a vida vai nos retribuir de tantas outras formas que quando você desconectar daquele outro que você tem o foco obsessivo de que ele te faça alguma coisa, quando você menos esperar, você nem está precisando. E Buda já dizia: quando deixamos de esperar, temos todas as coisas. Olha que difícil. Porque a expectativa é nosso forte, né? Então, É, quando a gente minimiza a expectativa, a gente vive mais de realidade. E a gente sendo como a gente é, né, Tereza, o outro pode ser como é também. exato. Eu não preciso ser essa Coca-Cola toda, né? Não pode nem falar Coca-Cola, porque isso aí é um termo do passado. É, Mas o pessoal outro já tá. Não vai entender, né? Os jovens não vão entender. Cris, como a gente já está chegando em 1 hora, né? Qual que é a sua dica para a gente conseguir esse equilíbrio, para conseguir transmutar essa nossa energia ou controlar, estando com, a gente fala muito de casal, de relacionamento aqui, mas também quem não tem, e está aqui assistindo, mas não tem o relacionamento e tem essa energia toda, o que pode ser feito? Não que sejamos, não precisa dar dica como o Chico Xavier também, vamos mais devagar. Mas para que a dicas para gente pessoas. para pessoas normais, para que a gente possa, tanto no casamento ou a pessoa sozinha, pegar essa energia sagrada da mulher e viver bem com ela, equilibrada. Qual que é a sua dica para a gente sair daqui bem e pensando no que a gente vai fazer amanhã, que a gente será sempre melhor amanhã. Primeiro, a gente precisa sempre cuidar aqui do nosso ambiente, né? Gente, se teve acúmulo de energia, precisa às vezes haver uma descarga. Fica a dica. Falando das crenças, é como a gente às vezes carrega culpa, né? Então, às vezes, aquilo que a menininha fazia lá quando sentia e como às vezes foi flagrada, aquilo registrou na mente, é errado. Não pode se tocar, não pode tocar o seu corpo, não pode se conhecer, não pode se sentir. E aí a gente às vezes vai buscar no outro essa descarga. Então, nós, espíritas, inclusive, que a gente acha que toda hora tem espírito olhando a gente, observando o que a gente faz. Ok, a gente está certo. Mas se a gente for viver pensando nisso, que o tempo todo tem alguém aqui me olhando, né? Eu vim de um colégio católico, então lá no banheiro tinha Jesus te vê, Meu né? Deus. Mas essa é a nossa base de formação. Então a gente está permeando um campo do excesso de liberdade de novo, né, do excesso de empoderamento. A gente tem que tomar cuidado sempre com essas fases históricas dos excessos. A gente não precisa ir para o excesso. Ah, mas ok, eu quero procurar uma terapia tântrica, alguma coisa. Procure com um profissional sério, né? Verifica o trabalho dessa pessoa para que não seja uma coisa que permeia ali uma perversão. Uhum. Né? Se você passou por um abuso, você pode se sentir abusada de novo, seja por um homem ou por uma mulher. Como é a configuração no seu relacionamento? Então tá aqui. Uhum. Né? Com as crenças é um primeiro momento. O que eu carrego? A nossa frase de antigamente era: deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Isso é um tiro, uma bala perdida, uma flecha
como é que entra pelo nosso ouvido e sai pelo outro? Faz um estrago no meio. Essa geração agora faz, porque eu descobri através do meu filho, ele fez uma vez só. Fala com a minha mão, ele coloca um pouco aqui, ó, né? Aham. Mas ele faz pra gente. É essa posição da mão, do tipo, não vai entrar no meu ouvido. Não é que eles não querem ouvir só os nossos conselhos, eles não querem ouvir os nossos conselhos carregados do que eles têm usado mais o termo, né? E eu atendo jovens também, que é hipocrisia. Uhum. Então, pode ver que às vezes, o filho do pastor, filho do padre não, porque não tem como, né? O É. filho do pastor, da igreja dele, o filho do dirigente espírita, a família, não quer estar ali. Por quê? Porque ele vê dentro de casa e ele pensa, eu não quero esse modelo para mim. E se você está me ouvindo e passa por isso, primeiro, já não exclui o modelo dos seus pais. Eles são o melhor que eles podem. Mas muitas vezes nós escolhemos o caminho da espiritualidade para nos livrar do peso da nossa culpa. Então, é a gente poder dar essa descarga, poder se sentir tão bem com a gente mesmo, que a gente consegue estar só, sem se sentir solitário. Então, Jesus não se sentia solitário, mas ele era sozinho no meio da multidão. Ele escolheu 12 e ele chorou, mas principalmente porque um dos 12 ia traí-lo. Então, é o caminho do médium. Nós, médiums, somos muito só no meio da multidão, mas a gente não precisa se sentir solitário. E quando nós estivermos sós na nossa cama, pensar: esse é o meu templo, meu corpo é o meu templo. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, mas eu vou ter que arcar com a responsabilidade disso depois. E Isso. lembrar que tudo que a gente planta, a gente colhe lá na frente. Não porque Deus mandou, não porque só é a energia física, quântica, não. Porque a gente programa nossa mente que se eu fiz, eu vou merecer pagar. Aí a gente morre, vai para o plano espiritual e fica dando trabalho lá, porque não deu tempo de eu me retribuir. Gente, morreu, segue, pai, resetou. Só que a gente pode, João 3,3, se eu não me engano, se tornar um homem novo, morrer todos os dias aqui. Paulo de Tarso falava isso. Morro todos os dias. Morro para o homem que eu era ontem. Se eu, Cris, falei besteira hoje aqui, assisto de novo, ou alguém comenta, estou aberta para isso. Amanhã eu vou me melhorar. E os conceitos que eu tenho hoje, amanhã, podem ser outros, carregados cada vez mais de amor. Né? Vamos lembrar. Perdão, auto-perdão, gratidão por tudo e auto-amor. Para começo de conversa. Aí a gente vai ficar bem. Sem Ai, culpa, né? sem culpa. Palavrinhas ótimas, dicas perfeitas, difíceis assim um pouquinho de seguir, mas a gente vai conseguir, né, Cris? Olha, Todos os dias. todos os dias. Eu agradeço de coração. Eu tenho certeza que se uma dica não serviu para alguém que estava seguindo, vai servir para outro. Então, podendo assistir novamente e tá recheado de coisas assim fantásticas que podem fazer a gente repensar. Você foi assim, pincelou tanta coisa, mas são só mecanismos de como a gente consegue viver bem, viver melhor. Não é viver bem e viver feliz, mas viver melhor o nosso dia de amanhã. Muita gratidão Eu que agradeço. e não esquece de salvar a live aí, porque agora, como eu sou sua convidada, eu não consigo salvar, porque eu vou querer assistir Tá, muitas vezes, tá bom? Um beijo, tá Cris. bom, meu Muito beijo. obrigada. Boas lives pela frente. Amém. Tchau, tchau. Tchau.